Em São José dos Campos, faz hoje um ano que nossas rotinas mudaram. Essas são as marcas de guerra no rosto. Um ano de Covid no Brasil e quase tudo o que os cientistas pensavam que sabiam estava errado. Essa é uma matéria do site Medscape de 11 de março. Foi o aniversário do dia em que a OMS declarou que um novo e altamente transmissível vírus estava causando uma pandemia no planeta. E na verdade, o Covid-19 já estava fazendo vítimas por mais de 2 meses. Nos Estados Unidos e no Brasil, a gente podia sentir aquela chegada, porém ainda sem entender o impacto que ele teria no nosso dia a dia. A gente manteve o carnaval. Será? Deus é brasileiro? E, portanto, fomos observando com surpresa o que acontecia na China, na Itália, nos cruzeiros que não podiam atracar em nenhum país. E ainda assim parecia uma realidade longe de nós. Fechar o espaço aéreo para os países que estavam no olho do furacão não foi uma atitude tomada. Então o timing, que é o chamado tempo correto para tomar as atitudes, passou. O que a gente não pode é lamentar o que ficou para trás, mas a gente pode avaliar como algumas atitudes que nós mesmos e os governantes tomaram, subestimando o Covid, e como esses passos errados nos trouxeram a situação na qual a gente se encontra hoje. Não somente com críticas, mas com o intuito de mudar, ainda que tardiamente, o que é passível de ser mudado. Então vamos para a primeira afirmação. Em março de 2020 a gente afirmava que a doença não precisava gerar pânico porque a gripe era pior. E hoje, em março de 2020, nós sabemos que o Covid é pior do que a gripe. E uma das coisas que torna a gripe uma doença difícil de conter é porque as pessoas começam a transmitir o vírus antes de apresentarem os sintomas. E não é exatamente o que está acontecendo por aqui agora com o Covid. Quando você sabe que está doente, você se afasta, mas quando você não sabe, é difícil ficar longe das outras pessoas. No passado, as doenças causadas por outros coronavírus, como o SARS e a MERS, embora graves, puderam ser controláveis, porque a maioria das pessoas não era realmente tão transmissora até o 5º ou 6º dia da doença. Então você podia identificar a pessoa, isolar e realmente podia interromper uma transmissão contínua. Em fevereiro do ano passado foi publicado no The New York Times um alerta de que o vírus se espalhava pelo ar na forma de aerossóis, fato que era questionado por muita gente, muitos médicos. Ou seja, começamos os debates sobre os aerossóis. Eu pessoalmente fui duramente criticada na época por divulgar essas informações, porque eu apontava atenção especial para os espaços confinados e sem ventilação, transportes públicos, elevadores. Aqui no Brasil, o que a gente vai fazer com relação ao transporte público? Sempre foi caótico, não tem como. Pulando para março de novo do ano passado, as máscaras não são necessárias. Hoje, em março de 2021, considere usar 2 se você não consegue adquirir uma N95, uma máscara mais potente. Eu acredito também que tenha sido protagonista de um dos vídeos pioneiros mais visualizados no ano passado, alertando para o uso de máscaras. Aí vieram os criadores da teoria da conspiração. Máscaras sufocam, máscaras matam, gás carbônico. Bom, eu vou fugir nesse momento do texto original para colocar. Me dei o nome de uma pessoa que tenha morrido de hipóxia por uso de máscara, que faremos uma homenagem mundial para esse mártir. Gente, isso não existe. Máscaras são a grande saída para que a gente possa continuar trabalhando, ganhando, movimentando a economia, enquanto a gente chora a morte dos nossos parentes e amigos. Choramos, mas precisamos sobreviver, pelo menos a grande maioria de nós. Na verdade, mesmo naquela época, já havia evidências para apoiar o uso de máscaras faciais. A maioria dos países asiáticos já estava usando, só que a teimosia obrigou a adiar a obrigatoriedade do uso desse item. Aqui na Angioscópio doamos mais de 1.000. Querem outro erro crasso? Em março de 2020 dizia que a propagação assintomática era rara. Hoje a gente sabe que 40% dos novos casos vêm de pessoas sem sintomas. Bom, o debate sobre essa propagação assintomática transbordou em junho, depois que a chefe da unidade de doenças emergentes e zoonoses da OMS disse aos repórteres: pelos dados que temos, ainda parece raro que uma pessoa assintomática transmita realmente do indivíduo para outro. É muito raro. E no dia seguinte ela deu uma esclarecida, dizendo que ela queria dizer que a sintomática era muito restrito, que ela estava falando de uma pessoa com infecção por Covid que nunca apresentaria sintomas.
e ela disse que a transmissão do vírus poderia ser comum entre as pessoas pré-sintomáticas, o que significa que iriam desenvolver sintomas que ainda não fizeram. Na verdade, ela estava seguindo as publicações da OMS ao invés de seguir o bom senso, porque as evidências de surtos em navios de cruzeiro, em abrigos para desabrigados, em coros de igreja já sugeriam o contrário, na verdade já comprovava o contrário. Enfim, uma revisão publicada em setembro de 2020 no Annals of Internal Medicine arredondou tudo isso muito bem, estimando que 40 a 45% das pessoas, infecções por coronavírus, podem vir de pessoas assintomáticas. Outro erro, em março do ano passado, não achamos que o vírus seja uma ameaça para os jovens. E hoje, em março de 2021, infelizmente não. Enfatizamos demais a necessidade de tomar precauções para proteger os mais vulneráveis, incluindo os idosos e aqueles com problemas de saúde, que colocam em risco de maior infecção. Só que isso já não correspondia ao que nós médicos víamos em todos os dias nas salas de emergência. Jovens estão acima do peso, são sedentários, estão com exames alterados, só que eles não sabem disso. Então, mesmo em março do ano passado, a gente via jovens que estavam contraindo o vírus, que precisavam ser entubados e que estavam morrendo. Outra, em março do ano passado, 2020, não achamos que o vírus permaneça no ar por muito tempo. Hoje, em 2021, verifique a sua ventilação, porque o vírus está no ar. Simplificando, janelas abertas, se tiver ar-condicionado, correndo para movimentar. É o grande mal do transporte público. Então, se não dá para evitar, usem máscaras duplas. Desde o começo, nós levamos essa regra muito a sério. A gente não entra na nossa sala de procedimento, mesmo depois de horas do término do último exame. A gente cobre nossos pacientes para que eles emitam o mínimo de perdigotos e aerossóis possíveis. Não tivemos contaminações, não fomos contaminados. Felizmente, uma carta para a revista Science, uma professora de química procurou elucidar. Há evidências contundentes que a inalação representa a principal via de transmissão do Covid, escreveu ela. Em julho, mais de 200 cientistas, no ano passado, escreveram uma carta aberta ao OMS, colocando que reconhecer o potencial do aerossol era imperativo. Como resultado, mas somente em julho, a OMS revisou as orientações sobre a transmissão do coronavírus, dizendo que o vírus poderia permanecer no ar em locais fechados, lotados, com ventilação inadequada, como restaurantes, academias, boates e locais de culto, para citar alguns. É pautado nisso que hoje a gente fala para que as pessoas não se aglomerem dentro de apartamentos, de bares, fazendo festas. Após anos privando nosso SUS do financiamento, fomos pegos mal preparados para lidar com um desastre dessa escala. Embora os especialistas concordem que a maior maneira de impedir a propagação do vírus é testar, rastrear, isolar as pessoas infectadas, não fizeram nada disso com eficácia, em parte devido à falta da vontade política e de recursos inadequados, e em parte porque os especialistas de saúde pública subestimaram o vírus, colocando uma desinformação galopante e uma interferência política. A tragédia foi não ter feito nenhum teste de Covid nos 2 primeiros meses da pandemia no Brasil, o que promoveu a disseminação difusa do vírus em todo o país, e a gente nunca mais foi capaz de conter. Bom, eu acho que isso é apenas um lembrete de muito que a gente precisa ser humilde com relação ao lidar com esse vírus. Temos que ser humildes. Alguns especialistas temem que pagaremos um preço, estamos pagando por esses erros agora. E ao observar o surgimento das novas variantes do Covid, a gente percebe que a gente está num jogo totalmente novo com ele. Manter a mente aberta, acompanhando os novos trabalhos científicos todos os dias e principalmente mantendo o uso de máscaras, distanciamento social e buscando a calma. Nada como um dia após o outro, porém sem cometer os erros do passado. Um beijo e até o próximo vídeo.